Antes de tudo, eu quero pedir desculpa porque realmente o meu computador não estava querendo colaborar hoje. Ele tá com esse som porque deu alguma coisa nele que eu não sei o que que é, vai ser um sonzinho de fundo. E ele é um computador antigo, então a webcam dele não é tão boa, tá? Mas de resto é isso, curtam o vídeo. Oi, tudo bem? Bom, hoje é nosso primeiro vídeo de matemática e antes de começar eu vou explicar mais ou menos como que vai ser essa nossa dinâmica aqui. Bom, aos sábados eu sempre vou postar vídeos de matemática e nas terças eu sempre vou postar um vídeo de física. Mas Cláudia, você não ia postar vídeo de química e biologia também? Eu vou, porém, no momento eu acho que matemática e física vai ser mais importante. Depois, quando eu já estiver bem encaminhada essas duas matérias, eu começo biologia e por último física. E por último química. Olha, eu vou começar física, sendo que eu já tô falando agora. Eu tô ficando doida, gente. Então, nesse momento, eu pretendo postar terça e sábado. Eu pretendo postar vídeo às 9 horas da manhã. Porém, se acontecer um imprevisto, se eu estiver muito corrida, se não der tempo de gravar, editar, essas coisas assim, eu tiver que postar mais tarde, eu aviso. Mas geralmente vai ser às 9 horas da manhã. E bom, agora vamos com o nosso conteúdo de hoje. Bom, vamos lá, o nosso conteúdo de hoje é conjuntos numéricos, parte 1. Semana que vem eu vou vir com operações entre conjuntos e, além disso, intervalos numéricos, que é basicamente a finalização desse conteúdo. Bom, vamos lá. Aí você me pergunta, Cláudia, o que é isso, né? Porque, bom, basicamente, vocês estão vendo essa aula para isso, vocês querem saber o que é. Bom, numérico vem de número. E conjunto, coleção de objetos semelhantes agrupados. Ou seja, vamos explicar isso aqui. Você coloca uma característica em comum e agrupa várias coisas, independente, ó. Por exemplo, aqui no caso, independente da cor, da espécie, do tipo, do tamanho do peixe, é um conjunto de peixes, porque a característica comum deles é ser um peixe. Então, ó, conjunto de peixes. A mesma coisa é esse conjunto aqui, ó, de instrumentos. Fazem sons diferentes, tem tamanhos, jeitos de tocar diferentes, tem várias coisas diferentes. Porém, quando a gente olha, todos são instrumentos. Então, isso é um conjunto. Vamos lá. Primeiro conjunto é o dos naturais. É o conjunto que a gente aprende mesmo sem saber o nome quando a gente é bem pequenininho, tá lá na fase de alfabetização. Bom, conjunto dos naturais, ele sempre vai ser representado por esse N aqui, ó. Sempre, sempre. Não vai ter nenhum lugar que esteja falando disso que tenha outra coisa diferente, a não ser esse N aqui, ó. Basicamente, o conjunto dos números naturais é aquele que possui todos os números maiores que zero e que não são decimais. Seguinte, maior que zero significa que não é negativo, não vai ter o sinalzinho de menos antes aqui do número, não vai ter um menuzinho aqui assim. E que não são decimais, número não tem vírgula. O número em si, esse não vai ter vírgula. Então, ó, naturais, ok, se a gente tiver o N, ele significa todos do conjunto dos naturais. Igual. Aqui a gente tem esse símbolozinho aqui, ó, que eu já vi gente me falando, eu tenho muita dificuldade, porque eu não sei. Esse símbolo aqui é simples, ó, a gente tem ele aberto e ele fechado, tá? Esse símbolozinho aqui é a chave. Chave, toda vez que tiver, significa que é conjunto. Ou seja, se tivesse aqui, em vez do N, tivesse o número B, e aí o número B é bom, hein? Sou de exatas mesmo. A letra B igual. Aí aqui, sei lá, o 1, o 5, o 9 e o 7. Enfim, o conjunto B estaria com as chavezinhas para representar um conjunto. Então aqui vocês podem ver, ó, maiores que zero, não tem nada para cá, tá vendo? E não é decimal. Essa vírgula aqui é só para separar um número do outro, para não ficar. Aí no caso, né, ficaria 1234. E esses três pontinhos significa que é infinito, ele não acaba, tá? Aqui embaixo a gente pode ver que tem uma pequena diferença, que a gente tem um asterisco. O que isso significa? Toda vez que tiver o símbolo de um conjunto, seja ele qual for, e o asterisco,
significa que são todos os números normais, tirando o zero. Então, ó, aqui a gente, em esquema de montagem, é a mesma coisa, ó, 3 pontinhos porque é infinito, chave para representar que é um conjunto, tá? Que todos os números praticamente igual a esse. A diferença é que o zero nós não temos, tá vendo? Vamos lá. O conjunto dos inteiros, ele possui todos os números positivos, ou seja, ele possui o conjunto dos naturais dentro dele também, só que ele tem os negativos, mas ainda assim não é decimal, não tem vírgula, tá? Ó, ele é representado por esse Z, eu não consegui tirar essa parte azul e tal dele. E aqui, ó, vamos lá, inteiros, positivo, negativo, sem decimal. Então, aqui, símbolo de conjunto igual, a chave aqui e aqui também, para representar que é conjunto. Mas aqui vocês vão ver uma diferença. O zero aqui, antes, ele estava no começo, né? No caso, sem asterisco, ele estava no começo. Agora, ele está lá no meio. Porque além dos positivos, ó, que são os comuns, 1, 2 e 3, nós temos os negativos também, ó. E se vocês verem, agora ele é infinito para os dois lados e não só para a direita, tá? Ó, aqui muito importante, eu anotaria, tá? Deixaria em destaque no caderno, que é o seguinte, asterisco, vocês já sabem que não tem o zero. Quando tiver o sinal de mais do lado dos inteiros aqui, ó, significa que você não vai ter os positivos. Quando tiver o sinal de menos, aqui, ó, tava aqui, vem pra cá. Quando tiver o sinal de menos, você vai tirar os negativos. Aqui, asterisco e mais, você vai tirar o zero e os positivos. Ou seja, todos à direita do zero. E aqui, asterisco e negativo, você vai tirar o zero e os negativos, tá bom? Do conjunto dos inteiros. Na realidade, todos esses símbolos que eu estou mostrando agora, esses sim, eles se aplicam a todos os outros números, menos essa questão do sinal de menos e mais, talvez não se aplique ao conjunto dos naturais, porque, bom, ele é um conjunto que só tem positivo, né? Então não faz muito sentido você excluir, sei lá, os positivos, vai ficar só o zero. Nesse caso aqui vai ficar sem nenhum número, né? Porque você tira o zero e tira o mais, aí acabou o conjunto, né? Bom, então destaca isso com o significado, tá? Próximo conjunto, conjunto dos racionais, representado por esse que aqui, ó, esse quezinho aqui. O que significa? Você fala assim, Cláudia, o conjunto é racional e representado por um quê? Tem nada a ver, não tem nem na palavra conjunto, que nem racionais. O que é esse quê? Que vem de quociente. Quociente é o resultado de uma divisão. E todo mundo sabe que uma divisão é uma fração. Toda fração é uma divisão. Ó, aqui, no caso, aqui tem um exemplo, 1/3. 1 dividido por 3. Fração é basicamente isso. Então, basicamente aqui, ó. Fração é racional também. Esse aqui, racional também, racional também, racional também. E esses três aqui, Cláudia? Racional também. Mas você fala, não é fração isso. Fração é um número sobre o outro. Tudo bem. Mas aqui, vocês concordam que eu posso pegar e pôr um tracinho, ó, o tracinho de divisão, e o 1. 2 dividido por 1 dá 2. Então, sim, o 2, esse menos 9 e esse 0 também são números racionais. Ou seja, quando a gente olha na realidade, é como se a gente pegasse os naturais, os inteiros, e além disso pegasse os números com vírgula, né, as frações, e colocasse. Basicamente é o conjunto dos racionais. A gente tem alguns números que são fora do padrão. E aí eles saem dos racionais, eles não pertencem aos racionais. Nem aos racionais, nem aos inteiros, nem aos naturais. São os números irracionais, são representados por esse izinho aqui. E basicamente ele é composto pelas raízes não exatas e dízimas infinitas não periódicas. Cláudia, o que é isso? Pelo amor de Deus, um monte de palavra difícil. Dízimas, vocês já sabem, não tem zero. Infinitas, não acabam, ó, todas têm os 3 pontinhos aqui, ó. Vendo? As reticências.
não periódicas. O que é período? Eu vou até voltar no slide passado para mostrar para vocês. Ó. 1/3. Quando a gente realiza essa conta aqui, dá 0,33333. Esse 3 ele vai se repetir infinitamente, porque ele faz uma sequência de números. Esse 3 é o período. Período nada mais é do que uma sequência de repetição de números. Por exemplo, se a gente pegasse um aqui que dá 0,25252525. Aqui eu não sei se tem algum que daria esse resultado. O 25, ele se repete numa sequência. Isso nunca se altera. Nunca você vai ver um 0,2525252526. Não, sempre vai ser 0,25252525 e por aí vai, infinitamente. Isso é uma dízima periódica, tem período, tem uma sequência de números certinha, aquilo nunca vai mudar. Dízimas não periódicas, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o número π, é um número muito importante para cálculos em circunferências. Aqui, ó, a gente tem o 3, ok, vírgula. 1, 4, 1. Se aqui fosse 4, depois o 1, o 4, o 1 e por aí infinitamente, seria periódico. Porém, aqui não. Você nunca vai ver um período de repetição certinho. Sempre vai ter 1, 4, 1, 5, 9, 2 e aí por aí vai. E vai ser, nunca vai ser um número assim. Nunca vai ser um número que você vai falar, ah, não, tá, agora depois desse 2 vem 1, 4, 1. Ó, aqui, você nunca vai falar assim, ah, não, depois desse 2 vem 1. Não, depois desse 2 vem um outro número, não é o 1. Então, você não tem um período. E é por isso que ela diz uma infinita não periódica. A mesma coisa se aplica às raízes não exatas, porque quando a gente tira, por exemplo, raiz de 4, que seria um número que vezes ele mesmo dá 4, ou um número elevado ao quadrado, que dê 4, seria 2. Então, beleza, é uma raiz exata. Quando a gente pega a raiz de 2, não tem nenhum número que vezes ele mesmo, um número bonitinho, né? Que são aqueles números legais, fáceis de trabalhar, que dê ele vezes ele mesmo que dê 2. Então não vai dar certo isso, ó. Quando você efetua a conta, dá esse número aqui legal, ó, que não é um número exato. E aí por isso ele entra também nas dízimas infinitas não periódicas. Ou seja, tudo isso que eu acabei de explicar é o conjunto dos irracionais. Bom, e os reais os números reais é basicamente a junção de todos os conjuntos anteriores. Então, ó, vamos olhar aqui nesse diagrama. Isso aqui, que eu trouxe para vocês, é um diagrama, né? Ó, os naturais, representados pelo N, ó, aqui ele tá pintadinho, mas pode ser o aberto ou então só um N em negrito. Aqui nós temos os inteiros, ó, tá vendo? Eles englobam também os naturais. A gente tem os racionais, que englobam todos esses aqui. A gente tem os irracionais, que são os isolados, entendeu? São aqueles diferentões, os que fogem do padrão. E além disso, a gente tem os reais, que englobam todos eles, tá bom? Bom, e assim eu acabo o primeiro vídeo, a parte 1 do vídeo, né? E assim, sendo bem sincero, eu não gosto de fazer muitas partes de vídeo, mas vai ser necessário. Porque, bom, eu não quero fazer vídeos longos, porque são chatos, são cansativos. E vamos combinar que estudar matemática é cansativo, porque exige muito mais do cérebro. Assim, eu mesma, que sou de exatas, eu olho assim matemática depois de 3 aulas seguidas uma sexta-feira e tô morta. Então, 3 aulas seguidas não, 3 aulas, 2 seguidas de matemática e tô morta. Então, realmente, cansa. Assiste esse vídeo, terminou, não esquece, faz anotação. Além de fazer anotação, procure exercícios sobre para fazer. Matemática não é algo que você vai dar certo se você sentar lá e ficar estudando conceito. Saber conceitos é importante, mas saber aplicar conceitos é mais ainda. Porque se você não aplicar o conceito, bom, matemática é prática. Não adianta você só saber o que é, você precisa saber aplicar. Bom, aqui, né, eu coloquei fim, obrigado pela, faltou atenção, então obrigado pela atenção. Se gostou do vídeo, curte, me dê o seu feedback aqui nos comentários, para eu saber se eu estou indo bem, se eu estou indo mal, o que eu preciso melhorar. Críticas construtivas são muito importantes, então eu peço que, se vocês puderem, façam, tá? E, bom, se inscrevam no canal, ativem o sininho e eu vejo vocês terça-feira
É isso. Um beijo, bons estudos, um bom final de semana, né? Porque ainda falta o domingo. E é isso. Eu vejo vocês na terça.